boa noite a todos e todas. Que bom estar de novo com você aqui no nosso Pontos e Vistas, nossa segunda-feira, 7 horas da noite, o nosso programa de entrevistas aqui do OAB São Paulo, que é conduzido por mim, Patrícia Vanzolini, presidente do OAB São Paulo, e também pelo Leonardo Sica. O Leonardo Sica, ele está atrasado, nosso vice-presidente, mas eu até acho que é bom para a gente quebrando estereótipos de gênero, porque geralmente nessa dupla, quem atrasa não é a mulher, viu? Isso é cientificamente comprovado, pelo menos entre eu e o Léo, eu sou aqui a pontualidade britânica, mas ele está chegando, já já vai entrar com a gente. E a gente hoje traz um convidado muito especial, porque talvez ele resolva o seu maior ou pior pesadelo, ou talvez ele dê forma aos seus mais loucos sonhos. Estou falando aqui do Ronaldo Lemos, o nosso presidente. Vou começar pelo título que mais me interessa, Ronaldo. Eu sei que o Ronaldo tem muito título, mas aqui, para nós, a gente tem orgulho de dizer que ele é o nosso presidente da nossa Comissão de Inovação e Tecnologia da OAB São Paulo. E essa é uma parte que nos tem preocupado muito, porque a tecnologia nos atropelou a todos. Todos estamos aí com um pouco de uma sensação, né, de puxa vida, passou um trator, passou um tsunami, como é que a gente vai se reerguer agora, sobretudo depois da pandemia, que deu aquela acelerada, né? Tudo vinha assim numa cadência de cada vez mais veloz, mas de repente foi mesmo um furacão que passou sobre nós. E esse novo estado de coisas nos coloca inúmeras preocupações. Como é que nós vamos lidar com esse novo mundo? Como é que é o advogado, que capacidades, que qualificações ele precisa ter para sobreviver e melhor, para viver, né? Nós não queremos só sobreviver, queremos viver dignamente nesse novo mundo. Como é que essa crise também traz oportunidade de trabalho, traz novos mercados, enfim, a gente vai falar sobre tudo isso. Ronaldo Lemos, muito obrigada. Ronaldo que estava aqui me falando que acabou deixando de ir para Nova York, tinha que estar em Nova York hoje, mas acabou não indo e está aqui conosco. Que privilégio. Obrigada, Ronaldo. Seja muito bem-vindo nessa casa. Obrigado, Patrícia. Que honra falar com você. Olha que troca boa que eu fiz, né? Muito melhor estar aqui falando com você, contar um pouquinho aqui do trabalho da comissão. Então, estou no lugar certo, na hora certa. Muito bem. Olha, vamos começar falando aqui sobre isso que eu acabei pontuando, que eu acho que é uma grande preocupação, né? Todo mundo tem um enorme medo de se tornar ultrapassado, de se tornar obsoleto. E, por outro lado, isso gera uma angústia muito grande, porque eu digo por mim, porque você sabe que você precisa de alguma coisa, mas você não sabe exatamente o quê. Eu preciso contratar um software, eu tenho aqui um escritório de pequeno porte, não é um grande escritório, é um grande escritório no meu coração, mas ele é nas suas dimensões, né, o meu escritório de advocacia criminal, eu estou aqui hoje gravando o programa, então dá um medo de você, estou ficando para trás, mas ao mesmo tempo eu preciso avançar, eu preciso do quê? Então eu queria que você dissesse um pouquinho, na tua visão, o que mudou? O que vai mudar? Olha aí, Leonardo, Sica chegando aqui conosco. O que mudou? O que vai mudar? E o que o advogado precisa ter hoje de diferente do que ele precisava ter há 10 anos atrás? É hardware? É software? É mindset? Para usar todos os jargões aqui. É uma visão de mundo diferente? É curso? O que a gente precisa ter de diferente para conseguir viver e sobreviver nesse novo normal? Nossa, olha, Patrícia, esse é o tema central. Muita gente me pergunta, né, sobre o futuro das profissões jurídicas. E te digo até que não é nem só das profissões jurídicas, tá? Para quem é contador, quem é designer, quem é profissional de saúde, quem é programador, tá? A inteligência artificial que está chegando, né, já está entre nós, ela tem um impacto em todas essas áreas. No direito, ela tem um impacto ainda mais profundo. Por quê? Porque o direito ele lida com informação. Então, nós advogados, a gente lida com textos acadêmicos, a gente lida com casos jurídicos, jurisprudência, e a AI, ela é muito boa em processar informação, porque, afinal de contas,
ela leu tudo que foi escrito, ela processou tudo isso, por exemplo, essa sua belíssima biblioteca que está aí atrás de você, a AI leu todos esses livros. Talvez nem você tenha lido, ou enfim, a maioria das pessoas não lê todos os livros que tem em casa. A AI lê, entendeu? Então, o resultado disso é que a inteligência artificial, ela se transforma numa ferramenta que vai ser muito importante para o trabalho do advogado, tá? O advogado vai perder o emprego por causa da inteligência artificial? Na minha visão, não, tá? Ele vai se tornar um advogado melhor. O advogado que usar AI, ele vai ser melhor que um advogado que não usar, tá? Então, já começa por aí. Então, a pessoa ela não perde o emprego para a AI. Ela pode perder o emprego para um advogado ou uma advogada que usam AI muito bem. Então, por isso que tem que ficar de olho. E você perguntou com toda razão o que fazer. Capacitação, tá? Tem muito curso bom no mercado. Eu mesmo agora estou oferecendo um com a Tribe, que é uma escola de computação. O curso é gratuito e explica, vamos dizer, todo o beabá de como usar AI. Eu até conto lá um pouquinho como eu uso AI no meu trabalho, né? Como eu uso AI, inclusive hoje, todos os dias eu tenho utilizado. Então, eu dou muita dica, como usar, o que precisa fazer, e assim por diante. Mas a questão é essa, é uma ferramenta que vai entrar na vida dos advogados e das advogadas e precisa saber usar. Léo, chegou? Cheguei, estão me ouvindo? Sim. Tudo bem, Ronaldo? Tudo bem, Patrícia? A sua iluminação, Léo, está um pouco futurista, está um pouco Blade Runner, assim, mas eu não sei, talvez seja o clima mesmo. Estou no quarto do meu filho. Então eu tive que pegar as iluminações que ele tem, é isso que ele faz, eu não sei como é que ele usa. Então, acho que você está no lugar certo, Léo. Você está no lugar certo. Não, porque os jovens sabem muito melhor que a gente como fazer tudo isso. Pois é, mas tem esses enfoques, acho que diferentes. Eu cheguei em casa, já tá sendo usado o escritório, aquelas coisas de... Enfim, de mas assim... office, né? Muito bom. No meu caso, não, porque eu não tenho lugar para home office na minha casa. No meu caso, street office. No meu caso, é kitchen office. É isso. Pois é, e aí um dia a gente pode discutir sobre isso, né? Essa possibilidade de trabalhar em todos os lugares é uma bênção ou uma maldição, né? Nós no futuro, o futuro dirá. Mas eu estava aqui, então, conversando com o Ronaldo do Kiki, o advogado, e ele já nos deu aqui uma informação que eu acho muito assertiva, né? Ele não fez meias palavras. Tem que aprender a usar a inteligência artificial e vai usar a inteligência artificial todos os dias e vai perder, na verdade, espaço. O que não usa para aquele que usa, né? Não é a inteligência artificial é uma ferramenta. E aí entra também a OAB, com toda a parte de qualificação e da ESE, enfim, né, para proporcionar esse tipo de qualificação, porque a gente fica um bocado vendido, né? Quando você fala em é só chat GPT, é isso, é confiável, não é confiável. Eu acho que o que falta também, estou falando um pouco aqui do meu parâmetro, Ronaldo, é um pouco de critério, assim, dá medo de não usar, mas também dá medo de usar de uma forma errada e sair ali uma... Não é tão simples, né? Fazer o quê? Eu acho que esse tipo de capacitação do qual você falou é super importante. E eu acho que, além disso, além de se capacitar para usar como ferramenta, também existe uma outra ponta dessa história, que é o mercado que se abre de trabalho, né? De pessoas que compreendam isso e que possam explorar esse mar azul, né? Todas essas relações, porque se um dia se tiver que decidir, eu não sei nem se isso já foi decidido, posso estar falando bobagem, mas se um dia se tiver que decidir sobre direitos autorais de um texto produzido pela inteligência artificial, há de ser um advogado para resolver, né? Para de alguma forma desembaralhar esse nó, mas ele tem que ter uma formação muito específica, né? Com certeza. Olha, AI vai gerar muito caso para nós advogados, né? Então, você deu um exemplo muito bom, que é a questão de direitos autorais, como é que resolve esse pepino? Isso é um pepino mesmo, é um problema
A gente vai ouvir falar sobre isso por muitos anos ainda, não tem solução à vista e, obviamente, quando não tem solução, tem conflito, e quem vai ser chamado para dirimir esses conflitos somos nós, os advogados. Então, esse ponto é importante. Segundo ponto, eu acho que a AI também é uma ferramenta de democratização, né? A gente sabe que o Brasil é um país, talvez eu acho que o que lidera o número de advogados no mundo, né? Eu acho que a gente tem mais advogados que os Estados Unidos, inclusive. É uma carreira que realmente é muito valorizada no Brasil, né? Haja vista o número de faculdades de direito que o país tem. E, obviamente, quando você tem muitas instituições, nem sempre o ensino tem a diversidade das instituições de ponta. A gente está falando aqui de direito autoral, mas o fato é que muitas das faculdades de direito no Brasil nem ensinam direito autoral, né? Não tem uma cadeira específica. Às vezes ensinam como parte de direito civil ou parte de alguma outra disciplina, mas não tem uma disciplina autônoma. E a AI, Patrícia, ela democratiza o conhecimento jurídico de uma forma muito abrangente, tá? Então, por exemplo, mesmo um advogado que não é especialista em direito autoral, dialogando com uma AI, ele consegue rapidamente construir um conhecimento sobre uma área que não é a especialização dele, tá? Então, o advogado que, por exemplo, não sabe de direito tributário, dialogando com uma AI, ele não vai substituir o tributarista, mas ele vai ter capacidades que até há pouco tempo ele não conseguiria adquirir, a não ser que ele se dedicasse lá 6 meses de estudo, 3 meses de estudo. Então, isso vale para qualquer área do conhecimento. Eu uso muito AI para estudar, tá? Um tema que, por exemplo, eu não domino, eu me sento na frente de uma dessas AIs e eu vou explorando aquele tema em parceria com a AI. E rapidamente eu descubro que eu estou aprendendo coisas que, de outra maneira, eu levaria talvez anos para aprender. Esses dias eu li num artigo sobre um conceito de física quântica chamado colapso de onda, veja só, e como é que ele se aplica à neurociência, que é uma coisa que acontece também dentro dos neurônios, né, entre os neurônios, e eu não tinha a menor ideia sobre isso. Fui lá numa dessas inteligências artificiais, comecei a dialogar, falei, o que é colapso de onda? Quem são os principais autores? Quais as principais teorias? Quais os principais debates? E quando você vai conversando com a AI, essa é outra dica, né? Quanto mais você tiver uma relação conversacional com a AI, mais útil ela se torna, tá? Eu percebi que em meia hora eu adquiri um conhecimento ali que provavelmente eu levaria uma semana se eu tivesse que pesquisar por conta própria, tá? Então, minha utopia, né, é que a AI ela funcione como uma espécie de um professor particular universal. Não importa se você está estudando direito ou se você está estudando física, biologia, matemática no colégio ou na escola, tá? A gente sabe que o Brasil, uma das questões é que as famílias que têm mais posses podem contratar um professor particular, as que não têm a menor condição de fazer isso, e não existe política pública no mundo que seja capaz de dar um professor particular para cada aluno. Pois é, agora a gente tem tecnologia que é capaz de fazer isso. Então, não importa o tema que você está estudando, a AI é um excelente professor particular, seja você está estudando direito tributário, seja você está estudando álgebra, fórmula de Bhaskara, ou seja lá o que for, tá? Legal. Ronaldo, eu tenho 2 coisas aqui para explorar. A nossa conversa é muito rápida e essa ideia também. Coisas que as pessoas faziam vão deixar de ser feitas por pessoas por ser feitas por máquinas. Isso é assim desde que a camisa deixou de ser feita pelo tecelão e passou a ser feita pelo terrar, não é? As pessoas continuam usando camisa. Aliás, as pessoas continuam usando a mesma camisa. Provavelmente a nossa camisa aqui e uma camisa de uma pessoa do século XIX, botão, colarinho, punho, né? É a mesma, mudou o jeito de fazer. Também surgem novas áreas, novas competências. Você fala, só dá uma informação aqui para o nosso público, como eu e a Patrícia aqui são quase analfabetos tecnológicos. Por exemplo, novas áreas, a gente ouve falar de engenheiro legal, a gente ouve falar de neurodireitos. O que são neurodireitos? Isso vai ser um campo de trabalho? E depois eu quero falar um pouquinho de novas leis.
Tá bom. Então, vai surgir um monte de profissão nova, né? Então, por exemplo, essa que a gente chama de engenharia de prompt. Prompt é o que você escreve para gerar resultados. Isso tem uma importância, Léo, porque, por exemplo, tem muita instituição acadêmica que está proibindo os alunos de usar AI. Porque a gente sabe que hoje, de fato, você pode passar qualquer trabalho acadêmico para os alunos, eles vão para a AI e eles pedem a AI para fazer o trabalho acadêmico, te entrega e você nunca vai saber se aquilo foi feito por um ser humano ou por uma cola eletrônica de AI, tá? Eu tenho uma postura diferente, tá? No semestre passado, nas minhas aulas, eu não só não proibi o uso de AI, como eu obriguei todos os alunos a usarem AI. Era obrigatório entregar todos os trabalhos de conclusão do meu curso feitos por AI. E eu dei a nota para os alunos, não pelo resultado, mas pelas perguntas que eles fizeram para a AI para gerar aquele resultado. Então, isso mostra uma mudança. O professor hoje, por exemplo, no meu caso lá, eu decidi avaliar não o resultado, porque o resultado você consegue de inúmeras maneiras usando AI, mas eu resolvi avaliar o processo. Eu queria saber se meus alunos estão dominando a ferramenta e fazendo as perguntas certas, usando a criatividade para conseguir um resultado melhor. Então, esse ponto eu acho que é importante, tá? O outro ponto que você me perguntou é sobre, por exemplo, neurodireitos. Esse é um campo novo, né? Aí a gente já está falando não da AI como ferramenta, mas é como se fosse a tecnologia como objeto, né, do direito. E o neurodireitos, ele surgiu na Universidade de Colômbia, e é uma proposta de que existem, é como se fosse uma declaração de direitos humanos com relação à integridade das nossas faculdades mentais, tá? Então, o neurodireitos tem como princípio basilar a preservação do livre-arbítrio contra interferências externas. Então, a preocupação do neurodireito é de que a interface cérebro-máquina vai avançar tão rápido que vai ter máquinas que vão conseguir enxergar dados diretamente do seu cérebro. Então, isso tem um impacto para a privacidade, para o livre-arbítrio, para uma série de questões que envolvem o princípio da dignidade, da integridade e assim por diante, tá? O curioso é que o neurodireito ele surgiu pensando muito em implantes cerebrais, né, chip que é colocado na pessoa, mas eu acho que esse campo ele pode se expandir porque o jeito que a máquina acessa o nosso cérebro não é por via de um chip, é por meio da linguagem, né? Que então é o nosso celular. Então você não precisa de um chip na sua cabeça. Você basta a máquina que conversa com você, ela tem uma interface muito mais poderosa do que qualquer chip, que é a linguagem. Ela conversa com você, você troca ideia com ela, ela te leva para um lugar, te leva para outro, ela pode te manipular e assim por diante. Então, eu acho que essa onda que a gente chama hoje de neurodireitos, ela está se expandindo. O Chile já tem lá texto legal, tá, que se inspirou nessa ideia de neurodireito sobre preservação da integridade mental e assim por diante, mas eu acho que é uma boa baliza, um bom início de conversa para a gente tratar dos problemas que a inteligência artificial pode trazer com relação ao princípio da dignidade humana mesmo. Então, esse ponto é bom que você levantou, mas é um assunto que eu acho que é importante. Eu só queria dar notícia aqui, né? Para a gente, vai, Patrícia, a gente começar a tratar disso, nós vamos tratar de direitos humanos. E a segunda coisa, Patrícia, que horas você precisa ir? Porque a Patrícia tem um voo. Eu preciso ir daqui a 7 minutos. Tá, qualquer coisa a gente... Quer falar, eu continuo? Se você sair? Não. Eu tenho mais uma dúvida aqui, assim, mais uma ideia. O Ronaldo falou da regulação e a gente está no momento de muitas regulações, PL de fake news, regulação de internet, tudo isso muito discutido. O Ronaldo publicou um artigo hoje, muito interessante, né? A OAB, fora do seu artigo, já defendeu, né, no ano passado, a OAB São Paulo defendeu que se houver, se for para haver uma autoridade central de regulação de internet ou de plataformas, ela precisa ser multissetorial. Né? Que é isso que é a riqueza do pluralismo que a internet traz, né?
E você está indo um pouco além, Ronaldo, na discussão, dizendo coisas muito interessantes, processo de deliberação, participação, né, defendendo a nossa ideia de pluralismo também na elaboração das leis. Já que o artigo foi hoje, se você puder falar um pouquinho sobre isso, estamos em linha com isso. Com prazer, Léo. Então, eu acho que, assim, temas de ponta que tocam toda a sociedade, né, precisam ser discutidos com a sociedade como um todo. Então, na minha trajetória, participei da construção do Marco Civil da internet. E o Marco Civil, você também participou, Léo, acho que a Patrícia acompanhou também, ele teve a questão de o processo dele ser totalmente inclusivo. Ele foi feito por meio de uma consulta online, onde todo mundo participava, todos os setores, organizados ou não, cidadãos, cidadãs, bibliotecários, donos de lan house na época, setor privado, telefônicas, donos de empresa de televisão, todo mundo teve a oportunidade de participar e contribuir. Demorou 5 anos, foi uma consulta muito longa, né? 2 anos na internet e 3 anos fisicamente rodando o Brasil em busca de contribuições. E eu acho que a gente não pode perder esse legado. Hoje eu tenho visto muito processos de leis que são elaborados por comissões de advogados. Nada contra, eu acho que o advogado é um profissional que ocupa um lugar realmente muito importante na sociedade e enxerga essas questões também do ponto de vista regulatório, mas a gente não pode ouvir só os advogados. Para regular a AI, a gente tem que chamar a comunidade científica, os programadores, os professores da área, temos que chamar a sociedade civil, o pessoal, por exemplo, que luta pelos neurodireitos, tem todo um ativismo sobre isso. Precisamos chamar também até os cidadãos avulsos, né? Pessoas que não têm nada a ver não são especialistas no tema, mas que têm a sua contribuição a dar como pessoas que podem ser afetadas por essas mudanças. Então, o que eu acho que é importante é que a gente não perca no Brasil essa habilidade que nós já dominamos como ninguém, tá? Se tem um lugar que sabe de tecnologia de participação pública, é o Brasil, né? A gente tem o orçamento deliberativo que foi criado aqui, a gente tem a lei, a possibilidade de criar a lei de iniciativa popular colocado na Constituição, a gente tem iniciativas e tecnologia de participação brilhantes. Vamos retomar isso, né? Vamos usar essas tecnologias de participação para poder ouvir a sociedade como um todo com relação a esses temas complexos. Sejam eles o novo Código Civil, né, que vai mudar a vida de todo mundo. Vamos ouvir os advogados, mas vamos ouvir todo mundo. Vamos ouvir os donos de carro, porque os acidentes vão ser regulados pelo Código Civil. Vamos ouvir as associações de bairro, porque o direito de vizinhança é regulado pelo Código Civil. Então, quanto mais a gente tiver essa abertura, eu acho que a gente vai retomar essa característica que o mundo inteiro admira no Brasil, que é a nossa capacidade de desenvolver tecnologias de participação. Só isso que eu desejo. Acho que o resultado vai ser melhor. Com certeza. Eu acho que esse mundo que a gente vive é um mundo em que cada vez mais a gente tem que ter uma humildade, que eu penso nisso, né, nós do direito, de saber a vastidão de coisas que nós não sabemos e nos abrirmos para os saberes, né, para os saberes seja da psicologia, seja da tecnologia, seja das ciências sociais, né? Quer dizer, eu acho que as coisas ficam muito mais ricas assim. Olha, como ainda não criaram uma coisa que eu vou amar, e você também, Ronaldo, que é teletransporte, você já imaginou? Não, não quero que cria, não, eu quero ficar num lugar só. Eu vou ter que sair para pegar meu voo, mas só fazer uma última provocação, você falando aqui sobre essa maravilha, né? Eu achei tão bonita a tua analogia, como se a inteligência artificial fosse, então, um professor particular, democrático para cada criança, para cada adolescente, para cada pessoa, enfim, formidável. Mas aí já me veio um efeito aí deletério, né, preocupante, que é o seguinte, do mesmo jeito que nós vamos poder aprender tudo, o futuro, o suposto cliente também vai poder usar as mesmas coisas e vai nos vir aí muito mais bem preparado, ou pode nos vir muito mais bem preparado.
Então, eu acho que tem uma questão aí, não apenas da gente aprender a usar essas ferramentas, e temos que aprender, e acho que isso aí é um turning point, né? Quer dizer, tudo começa bem devagarzinho, de repente todo mundo vai usar, e vai ser assim mesmo, né? Eu acho que a coisa não é linear, né? Esses crescimentos, esses movimentos não são lineares, mas eu acho que os advogados vão aprender, ou vão ter que desenvolver habilidades humanas, né? Aquelas que realmente não vai ter nenhuma IA nunca para, né, de escuta, de empatia, de cuidado, né, isso vai acabar sendo, eu acho, que um diferencial, né, no trabalho, da questão de você conseguir entender, né, sutilezas que a inteligência artificial ainda, talvez não sei se um dia passará a entender, né, sentimentos, emoções, tudo aquilo mais sutil, mais fino, né, que não está nas bibliotecas. Então, talvez a gente vai ter que desenvolver essas soft skills, né, para, enfim, para não nos tornarmos dispensáveis ao fim e ao cabo. É Léo. isso, Patrícia. E te digo rapidamente, antes de você ir, já inventaram uma inteligência artificial, mas não existe ainda uma prudência artificial. O exercício do direito, como a gente sabe, é o exercício da faculdade da prudência. Então, por mais que você tenha uma AI que saiba tudo dos textos legais, quem vai tomar as decisões com relação à estratégia, como é que você defende, o que você aplica e não aplica, como é que você lê o outro, né? Como é que você olha a outra parte, como é que você olha a sociedade. E esse exercício é o exercício da prudência. Não é à toa que a gente chama de jurisprudência, né? Então, isso a AI não sabe fazer. E ela não tem a capacidade. Por isso que eu acho que o dia que inventar uma prudência artificial, aí eu vou ficar com medo. Mas enquanto a gente estiver só na inteligência artificial, o advogado ele vai estar tranquilo, tá bom? Acho que está perfeito. Demos nosso tempo aqui também. Foi excelente, Patrícia. Ronaldo, bom estar contigo. Esperamos você presencialmente aqui conosco. Muito obrigado, pessoal. Prazer imenso. Sou um grande admirador do trabalho de vocês dois aí. Muito bacana. Idem. Muito bom, gente. É isso. Então, até a próxima segunda, às 7 horas da noite, aqui no Pontos e Vistas. Um abração, uma ótima semana.